Branca de Neve. Conto dos irmãos Grimm. Um dia, em pleno inverno, os flocos de neve caíam do céu com uma suave penugem. Uma rainha estava costurando, sentada à sua janela de ébano negro. Enquanto costurava, vendo os flocos de neve esvoaçarem, espetou o dedo com a agulha. 3 gotas de sangue caíram na neve, e aquele vermelho na neve branca era tão bonito que a rainha formulou um desejo. Eu gostaria que a criança de que estou grávida tivesse a pele tão branca quanto a neve, os lábios tão vermelhos quanto o sangue e os cabelos negros como a madeira da janela. Pouco depois, ela teve uma filhinha que era branca como a neve, vermelha como o sangue e de cabelos tão negros quanto o ébano. Chamaram-na Branca de Neve. Mas a rainha morreu trazendo a princesa ao mundo. 1 ano depois, o rei casou-se com uma mulher muito bonita, mas arrogante e orgulhosa, que não suportava que nenhuma outra fosse mais bonita do que ela. Ora, ela era um pouco bruxa e possuía um espelho mágico, ao qual costumava perguntar: Espelhinho, querido espelhinho, responda só para mim, quem é a mulher mais bela de todo este reino? E o espelho, que nunca mentia, assim respondia: A senhora, minha rainha, é a mais bela de todo este reino. Então ela ficava tranquila, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Enquanto isso, Branca de Neve crescia e ficava cada dia mais bonita. Ela era tão linda quanto a luz do dia e mais bela que a própria rainha. Certa manhã, a rainha perguntou ao seu espelho: Espelhinho, querido espelhinho, responda só para mim, quem é a mulher mais bela de todo este reino? E naquela manhã, o espelho respondeu: A senhora, minha rainha, é muito bonita, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais bela. A rainha estremeceu, ficou amarela, depois verde de inveja. E a partir daquele dia, cada vez que avistava Branca de Neve, seu coração se contorcia no peito. Como a erva daninha, sua inveja e seu orgulho não pararam mais de crescer, sem lhe dar sossego nem de dia e nem de noite. Não aguento mais, a rainha mandou chamar um caçador e lhe ordenou: Leve Branca de Neve para a floresta, não quero mais vê-la. Mate-a e, como prova, traga-me seu fígado e seus pulmões. O caçador obedeceu e levou Branca de Neve para a floresta. Mas quando sacou o punhal para matá-la, a pobre menina pôs-se a chorar e a suplicar: Bom caçador, deixe-me viver. Eu me esconderei na floresta e nunca mais voltarei. Como ela era tão bonita, o caçador teve dó e lhe disse: Fuja, pobre menina. Ele achava que os lobos não demorariam a devorá-la. Apesar disso, sentiu-se aliviado por não ter de matá-la com as próprias mãos. Vendo um filhote de javali que vinha saltitando em sua direção, o caçador matou-o, tirou seus pulmões e seu fígado e levou-os à rainha como prova. O cozinheiro preparou com água e sal e a malvada rainha os comeu, pensando que eram a Branca de Neve. Ao ver-se sozinha na floresta, Branca de Neve ficou com tanto medo que espiava atrás de cada folha de árvore. Desesperada, saiu em desabalada carreira, machucando-se nas pedras e nos espinhos. Os animais selvagens corriam com ela, saltitando à sua volta, mas não lhe faziam nenhum mal. Branca de Neve correu até o anoitecer, enquanto suas pernas aguentaram. Quando não podia mais, avistou uma casinha e entrou para descansar. Nessa cabana, tudo era pequeno, mas perfeitamente limpo e arrumado. Na mesinha coberta com uma toalha branca, contou 7 pratinhos, 7 colherinhas, 7 faquinhas, 7 garfinhos e 7 canequinhas. 7 caminhas estavam enfileiradas contra a parede,
cobertas com lençóis lindos e marrons. Como estava morrendo de fome e de sede, ela comeu um pouco dos legumes de cada pratinho, partiu um pedacinho de cada pãozinho, bebeu uma gota de cada vinho, de cada canequinha. Tão cansada estava que quis se deitar, mas ela não cabia em nenhuma cama. Ela era grande demais, outra estreita demais. A sétima era do seu tamanho. Branca de Neve adormeceu. Já fazia noite escura quando os moradores da cabana voltaram para casa. Eram os anões da montanha. Eles trabalhavam na mina, manejando a pá e a picareta o dia inteiro. Acenderam suas 7 velhinhas e logo perceberam que alguém havia entrado ali na ausência deles, porque nada mais estava na ordem que haviam deixado. Disse o primeiro: quem sentou na minha cadeirinha? O segundo: quem comeu no meu pratinho? O terceiro: quem partiu o meu pãozinho? O quarto: quem comeu meus legumezinhos? O quinto: quem espetou com o meu garfinho? O sexto: quem cortou com a minha faquinha? O sétimo: quem bateu na minha canequinha? Depois o primeiro correu até a sua cama e exclamou: quem entrou na minha caminha? Os outros foram ver e exclamaram: alguém se deitou na minha também. Ao olhar para a dele, o sétimo anão percebeu Branca de Neve adormecida. Ele chamou os outros, que vieram correndo, dando gritos de surpresa. Então pegaram as 7 velhinhas, iluminando Branca de Neve. Meu Deus! Exclamaram. Como esta menina é linda! A alegria de todos foi tão grande que nem a acordaram. Deixaram Branca de Neve dormir na caminha. E o sétimo anão dormiu na cama dos seus companheiros, 1 hora em cada uma. E assim se passou a noite. De manhã, Branca de Neve acordou e ficou morrendo de medo ao ver os 7 anões. Mas eles lhe perguntaram amavelmente: como você se chama? Branca de Neve, ela respondeu. Como chegou aqui? Então ela lhes contou que a sua madrasta tinha mandado matá-la, mas que o caçador a tinha deixado fugir e ela tinha corrido o dia todo, até finalmente encontrar a cabana deles. Os anões lhe propuseram ficar morando com eles. Se você cuidar da nossa casa, cozinhar, arrumar as camas, lavar, costurar e tricotar, nada lhe faltará. Aceito do fundo do coração, respondeu Branca de Neve e ficou morando com eles. De manhã, os 7 anões iam para a montanha trabalhar na mina. De noite, quando voltavam, Branca de Neve havia preparado o jantar. Como ficava sozinha o dia inteiro, os anões aconselharam-na a ser muito prudente. Tome cuidado com a sua madrasta. Ela logo vai descobrir que você está aqui. Por isso, não deixe ninguém entrar. A rainha, que pensava ter comido o fígado e os pulmões de Branca de Neve, acreditava ser de novo a mais bela de todas as mulheres. Ela pegou o espelho e perguntou: espelhinho, querido espelhinho, responda só para mim, quem é a mulher mais bela de todo este reino? E o espelho respondeu: a senhora, minha rainha, é a mais bela daqui. 1000 vezes mais bela, porém, é Branca de Neve, que está nas montanhas, na casa dos 7 anõezinhos. A rainha ficou furiosa, porque sabia que o espelho não podia mentir. Compreendeu que o caçador a enganara e que Branca de Neve continuava viva. Então tornou a quebrar a cabeça para descobrir um meio de matá-la, porque enquanto não voltasse a ser a mais bela do reino, a inveja não lhe daria trégua. Por fim, encontrou um ardil, maquiou o rosto e se vestiu de velha vendedora ambulante. Ninguém seria capaz de reconhecê-la. Assim, disfarçada, foi até a casa dos 7 anões, além das 7 montanhas. Bateu na porta e gritou: tudo de bom e do melhor. Comprem, comprem. Branca de Neve chegou à janela e perguntou: bom dia, minha senhora. O que tem para vender? Tudo do bom e do melhor, respondeu a velha.
fitas de todas as cores e tirou do saco um belo cordão trançado com fitas multicores. Por que eu não deixaria entrar essa boa senhora? Pensou Branca de Neve. Puxou o ferrolho e comprou o lindo cordão para pôr no corpete. Ah, minha filha, como você é desajeitada, exclamou a velha. Vem cá que eu amarro direito o cordão. Branca de Neve deixou-a colocar sem desconfiar de nada. Mas a velha o apertou tanto que Branca de Neve não conseguiu mais respirar e caiu no chão, como que morta. Agora acabou. Você não é a mais bela. Riu a velha e fugiu. Quando os 7 anões voltaram para casa na hora do jantar, qual não foi seu susto ao ver a querida Branca de Neve caída no chão, imóvel, como se estivesse morta. Levantaram-na e perceberam que seu corpete estava apertado demais. Eles cortaram rapidamente o cordão. Branca de Neve voltou a respirar e pouco a pouco foi se recuperando. Ao saber o que tinha acontecido, os 7 anões exclamaram: a velha vendedora era a maldita rainha. Não abra a porta para ninguém quando não estivermos em casa, entendeu? Assim que voltou ao castelo, a malvada rainha correu para interrogar seu espelho mágico. Espelhinho, querido espelhinho, responda só para mim. Quem é a mulher mais bela de todo o reino? E o espelho respondeu novamente: a senhora, minha rainha, é a mais bela daqui. 1000 vezes mais bela, porém, é a Branca de Neve, que está nas montanhas, na casa dos 7 gentis anões. Ouvindo essas palavras, a rainha sentiu seu sangue congelar, porque compreendeu que mais uma vez Branca de Neve escapara viva. Mas desta vez, exclamou, vou inventar alguma coisa de que ela não vai escapar. E com os truques de bruxaria que conhecia, fez um penteado envenenado. Depois disfarçou-se novamente de velha, mas de aspecto diferente, e rumou para a casa dos 7 anões, além das 7 montanhas. Bateu na porta e gritou: tudo do bom e do melhor, comprem, comprem. Branca de Neve espiou pela janela e disse: siga seu caminho, não posso abrir para ninguém. Mas pode olhar, replicou a velha, mostrando-lhe o lindo penteado envenenado. Branca de Neve espiou pela janela e achou o pente tão bonito que cedeu à tentação. Quando acertaram o preço, a velha disse meigamente a Branca de Neve: venha cá, que eu lhe faço um lindo penteado. A coitada da Branca de Neve, que não desconfiava de nada, aceitou. Mal o pente lhe tocou os cabelos, o veneno fez efeito. Branca de Neve caiu desacordada. Ó, prodígio de beleza! Exclamou a malvada mulher. Agora chegou o seu fim. E foi-se embora satisfeita. Ainda bem que já era quase hora dos 7 anões voltarem, porque eles viram Branca de Neve estirada no chão como morta. Logo desconfiaram da rainha e não demoraram a encontrar o pente envenenado. Assim o tiraram de seus cabelos. Branca de Neve abriu os olhos e contou o que tinha acontecido. E mais uma vez eles lhe suplicaram que não abrisse a porta para ninguém. Mal entrou em casa, a rainha pegou o espelho mágico e perguntou: espelhinho, querido espelhinho, responda só para mim. Quem é a mulher mais bela de todo este reino? Então, como antes, o espelhinho respondeu: a senhora, minha rainha, é a mais bela daqui. 1000 vezes mais bela, porém, é a Branca de Neve, que está nas montanhas, na casa dos 7 gentis anões. Quando ouviu seu espelho, a rainha tremeu de cólera e gritou: Branca de Neve tem de morrer, nem que eu mesma venha perder a vida para consegui-lo. Ela se trancou num quarto secreto em que ninguém entrava e preparou uma maçã envenenada. Na aparência, era uma linda maçã, branca e vermelha, tão apetitosa que dava água na boca de qualquer um, mas era só comer um pedacinho para morrer na hora.
Quando tudo estava preparado, a rainha maquilou o rosto, vestiu-se de camponesa e, assim disfarçada, foi para a casa dos 7 anões, além das 7 montanhas. Ela bateu na porta e Branca de Neve apareceu na janela. Não posso deixar ninguém entrar, os 7 anões proibiram. Que pena, respondeu a camponesa. Eu contava lhe vender minhas lindas maçãs, mas tome, vou lhe dar uma. Não, recusou Branca de Neve, não devo aceitar nada. Estava com medo de ser envenenada? Perguntou a velha. Olhe, vou cortar a maçã ao meio. Então você come a metade vermelha e eu a metade branca. A fruta tinha sido envenenada tão rapidamente que só o lado vermelho era mortal. A bonita maçã estava tanto Branca de Neve que, quando viu a camponesa comê-la, não resistiu muito tempo. Estendeu a mão e pegou a metade envenenada. Mal a mordeu, caiu morta. A rainha olhou para ela com seus olhos malvados e disse com uma gargalhada pavorosa: branca como a neve, vermelha como o sangue, negra como o ébano. Desta vez, os anões não poderão mais acordar você. Em seguida, interrogou o seu espelho mágico. Espelhinho, querido espelhinho, responda só para mim. Quem é a mulher mais bela de todo este reino? E o espelho voltou a responder: a senhora, minha rainha, é a mais bela de todo este reino. Então, o coração invejoso da rainha encontrou por fim a paz. Quer dizer, tanto quanto um coração invejoso é capaz de encontrar. Voltando para casa à noitinha, os 7 anões encontraram Branca de Neve caída no chão. Nenhum sopro saía de sua boca. Branca de Neve estava morta. Eles a levantaram, tentaram encontrar alguma coisa envenenada, afrouxaram-lhe a roupa, pentearam seus cabelos, lavaram-na com água e vinho, mas nada adiantou. Branca de Neve estava morta. Os 7 anões a puseram numa maca, sentaram-se à sua volta e choraram 3 dias seguidos. Depois resolveram enterrá-la, mas Branca de Neve parecia continuar tão viva e viçosa quanto antes, com aquelas suas lindas faces coradas. Não tiveram coragem de enterrá-la na terra negra. Fizeram, em vez disso, um caixão transparente, todo de vidro, em que era possível vê-la de todos os lados. Deixaram-na dentro desta urna e gravaram na tampa seu nome em letras douradas, dizendo também que era a filha de rei. Depois levaram a urna para a montanha e revezaram-se para guardá-la dia e noite. Os animais da montanha também vieram chorar Branca de Neve. Primeiro uma coruja, depois um corvo, por fim uma pombinha. Branca de Neve ficou muito, muito tempo na urna, sempre tão linda, tão branca quanto a neve, a boca vermelha como o sangue e os cabelos negros como o ébano. Um dia, um príncipe que atravessava a floresta parou na casa dos anões para passar a noite. No alto da montanha, viu a urna de vidro e a linda Branca de Neve deitada nela. Leu as instruções em letras douradas e propôs então aos anões: cedam-me este caixão, que eu lhes dou o que quiserem em troca. Mas os 7 anões responderam: nunca o venderemos, nem por todo o ouro do mundo. O príncipe suplicou: então, deem-me o caixão de presente, porque não posso mais viver sem ver Branca de Neve. Eu irei venerá-la e guardá-la como o meu mais precioso bem. Ouvindo-o falar assim, os bons anõezinhos tiveram dó dele e lhe deram o caixão. O príncipe mandou seus criados carregarem a urna no ombro. Assim iam, quando um deles tropeçou num arbusto. O solavanco fez Branca de Neve cuspir o pedaço de maçã envenenado que estava entalado em sua garganta. A moça abriu os olhos, levantou a tampa da urna e sentou-se perguntando: onde estou? Todo contente, o príncipe respondeu: ao meu lado. Ele lhe contou o que havia acontecido e acrescentou:
Eu amo você mais que a tudo neste mundo. Venha comigo para o castelo de meu pai. Você vai ser minha esposa. Então Branca de Neve se apaixonou por ele e acompanhou-o. O casamento foi celebrado com muita pompa e circunstância. A malvada rainha também foi convidada para o casamento. Quando pôs suas mais lindas roupas, ela pegou o espelho e perguntou: Espelhinho, querido espelhinho, responda só para mim, quem é a mulher mais bela de todo este reino? E o espelho respondeu: A senhora, minha rainha, é a mais bela daqui. 1000 vezes mais bela, porém, é a jovem rainha. A malvada mulher soltou um enorme palavrão e ficou tão fora de si que não sabia mais o que fazer. Primeiro, não quis ir ao casamento, mas a curiosidade não lhe dava sossego. Ela tinha de ver aquela jovem rainha de qualquer maneira. Quando reconheceu Branca de Neve, foi tomada de tamanha angústia e terror que ficou paralisada. Mas já tinham posto um par de calçados de ferro para esquentar nas brasas e puseram-no diante dela. Depois obrigaram-na a calçar esses sapatos ardentes e a dançar até morrer. Fim da história.